Semana de 5 de junho de 2020. Confiram quais são as notícias de hoje no TB News. Bryan Fuller diz que Rick Berman negou serialização em Voyager. Viacom CBS ver Star Trek na expansão do streaming. Quadrinhos de Star Trek retornam em junho. Akiva Goldsman fala sobre o terceiro ano de Discovery. Não sai daí, eu sou Alexandre Madruga e está começando o TB News. O co-criador e ex-showrunner de Discovery, Bryan Fuller, começou seu trabalho em Star Trek escrevendo para Deep Space Nine, com maior contribuição em Voyager, onde se tornou editor executivo e, mais tarde, coprodutor. Mas revelou que, na época, teve algumas diferenças criativas com o produtor executivo da franquia, Rick Berman. Fuller afirmou que Voyager foi criada para ser uma reação à série Deep Space Nine, que era mais serializada. Estava no ar havia 2 anos quando Voyager estreou, e que a ideia era fazer com que a nova série recuperasse a magia da nova geração. Fuller achou que se perdeu muito rapidamente a dinâmica dos Maquis interagindo com uma equipe da Frota Estelar, que eram terroristas e cometeram atos terroristas, mas que todos pensaram, está tudo bem, vamos todos juntos. Apesar dos elogios aos roteiristas Brannon Braga e John Menosky, Fuller reclamou que a equipe dele não teve liberdade criativa suficiente para escrever histórias mais ousadas. Havia resistência de Rick Berman em abraçá-las, pois queria algo mais próximo de A Nova Geração, não permitindo que Voyager fosse a série que poderia ser. Fuller via com animação introduzir na sala dos roteiristas uma história serializada, pois essa ideia de arco serializado criava uma possibilidade mais dramática para a tripulação da Voyager, levando a nave a enfrentar muitas dificuldades, a ponto da tripulação ter que se separar. E para provar que tinha razão no formato serializado, Bryan Fuller deu o exemplo do episódio Year of Hell, Ano do Inferno, da 4ª temporada, escrito por Braga e Menosky. O episódio trata do tema Viagem no Tempo, uma tecnologia usada pela raça Krenik e as consequências de se mudar a linha temporal. Fuller viu essa história como um arco perfeito para percorrer uma temporada completa, mas sua ideia foi rejeitada por Rick Berman por não querer algo serializado. Mas Fuller lembrou de Brannon Braga indo ao escritório de Berman com todo entusiasmo e voltando com a cabeça baixa e tendo que informar para a equipe de roteiristas da negativa. Havia uma divisão entre o que Rick Berman queria e como queríamos ser contadores de histórias criativas, disse Fuller. Esse mesmo problema não aconteceu com Ira Steven Behr, que comandou Deep Space Nine. Fuller lhe explicou que o showrunner não dava a mínima para o que Rick Berman dizia, pois sabia que era correto criativamente e sabia que serialização era a direção certa para Deep Space Nine. Bryan Fuller escreveu 20 episódios para Voyager, 2 de Deep Space Nine e 3 de Discovery. Com a fusão da Viacom com a CBS, um novo serviço de streaming surgirá, onde teremos uma mistura da CBS All Access com filmes da Paramount e canais da Viacom. Os executivos da Viacom CBS não decidiram o nome para o serviço, mas não se chamará mais All Access. E nessa expansão, a empresa vê Star Trek como peça vital no futuro do streaming. Bob Bakish, CEO da Viacom CBS, disse numa reunião de acionistas na semana passada que haverá uma lista expandida de originais abrangendo um número significativo de todas as principais marcas, exemplificando o caso da CBS All Access com Star Trek, usando como modelo para se aplicar ao portfólio de marcas e que será uma oferta muito atraente. Jeff Grossman, vice-presidente executivo de estratégia e operações de conteúdo da CBS All Access, foi outro executivo que apontou Star Trek como sucesso no início de 2020 no serviço de streaming. Para o executivo, algumas programações realmente alcançam o público. Em primeiro lugar, e acima de tudo, Star Trek Picard, que era um original do serviço All Access. Ele entende que há algo no DNA de Star Trek que está incorporado com uma espécie de esperança de olhar para o futuro, e que esse tipo de conteúdo também está ressoando entre fãs e espectadores no momento. Essa importância dada a Star Trek pode ser vista pelas várias séries em andamento e outras em desenvolvimento, como Discovery, Lower Decks,
Picard, Seção 31, a série animada infantil pela Nickelodeon e a novíssima série Strange New Worlds. Sem contar que poderemos ter até um longa-metragem se o projeto de Noah Hawley for adiante. Ou seja, se depender dos executivos, não vai faltar Star Trek nos próximos anos. A IDW, editora responsável pelos quadrinhos de Star Trek nos Estados Unidos, anunciou na semana passada o retorno das publicações após 2 meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. E o destaque é o retorno de Star Trek Deep Space Nine nos quadrinhos, após mais de uma década. Será uma série de quadrinhos em 4 partes, com o nome Star Trek Deep Space Nine Too Long a Sacrifice, escrito por David E. Scott Tipton e ilustrada por Greg Scott. A primeira edição tem estreia marcada para dia 15 de julho, a segunda será lançada em 19 de agosto. A história estará situada durante as horas mais difíceis da Guerra do Domínio, num sacrifício demasiadamente longo que mostra a estação durante tempos difíceis, uma série de ataques terroristas misteriosos e aparentemente insolúveis, assim como uma guerra em que todos se esforçam até o ponto de ruptura. Segundo David Tipton, um dos escritores, veremos o lado sombrio da vida na estação, enquanto Odo lidera a investigação, com condições cada vez mais desesperadas, forçando ele e a outros lidarem com aliados novos e inesperados, e a usar táticas incomuns em seus esforços para interromper os ataques. A editora também anunciou a nova agenda de toda a linha de publicações das revistas Star Trek. Para o editor-chefe da IDW, John Barber, foi um momento louco para todos e está empolgado por finalmente trazer de volta os quadrinhos e livros, que haverá uma grande variedade de quadrinhos, alguns provavelmente, muitos estavam esperando e outros serão surpresa, mas que para ele, a verdadeira mágica é que existem histórias para todos, de todas as esferas da vida. O presidente, editor e CCO da IDW, Chris Ryall, afirmou que todos estavam esperando com fervor e às vezes até com um pouco de inquietação os novos lançamentos, que isso era compreensível, mas aproveitou para agradecer a todos por permitir que a produção continue e que segue no esforço para fazer valer a pena o dinheiro e o tempo gasto nos quadrinhos da IDW. Então, a conferir os próximos lançamentos, que no Brasil serão disponibilizados em formato digital em inglês pela Amazon e pela Comixology. A Kiva Goldsman, que está dedicada à produção de Star Trek Picard e Star Trek Strange New Worlds com Capitão Pike e companhia, deu uma entrevista essa semana e falou dos sinais do que está por vir em Star Trek Discovery e a ida da USS Discovery para o futuro. Para o produtor, a construção da história de Discovery foi uma ideia conjunta e que acontece desde a primeira temporada. Para ele, foi uma ideia espetacular transpor a linha do tempo que se é conhecida e rumar para o futuro. Goldsman fez uma avaliação sobre o estado do universo 930 anos no futuro, enquanto o showrunner da franquia, Alex Kurtzman, esteve profundamente envolvido na construção da 3ª temporada da série e na forma que é o futuro pós-federação. Ele confessou que viu algumas coisas, porque todos trabalham no mesmo lugar, onde tem muitas fotos de Star Trek na parede, nas ilhas de edição, e que tudo parece fantástico, e que não será uma fronteira final, mas uma nova fronteira. Apesar de não estar envolvido na produção de Discovery, Goldsman está por dentro, e depois do que contou, meu Deus do céu, a ansiedade só vai aumentar, né? A 3ª temporada ainda não tem previsão oficial de lançamento, mas deve estrear ainda esse ano. Where will you go? Wherever the answers are. O TB News dessa semana terminou. Mas antes, dá um like nesse vídeo e deixa seus comentários do que achou desse programa. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Nos vemos num próximo programa. Tchau!